nossos olhos, agradecer a Deus pelo nosso encontro de hoje, pela nossa vida, pela vida de nossos familiares. E vamos, através da oração do Pai Nosso e da Ave Maria, convidar Jesus e Nossa Senhora, nossa Mãe, para estar conosco nesse encontro. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dando continuidade ao nosso encontro, o nosso tema de hoje é sobre santidade. Vamos falar sobre alguns santos juninos, como Santo Antônio, São João e São Pedro. Mas antes de iniciar sobre o nosso tema de hoje, vamos falar um pouco sobre a ação da semana. Na ação da semana foi proposto duas tarefas. A primeira foi como e por que devemos orar. Então, no tema passado foi falado muito sobre a oração, né? Foi explicado sobre esse tema. Então, eu gostaria que um catequizando respondesse sobre essa questão. Como e por que devemos orar? Um catequizando. E aí, gente, será assim ninguém? E aí? Se alguém não se candidatar, eu vou falar o nome de alguém. Eu. Pode falar. Fala, Henrique. Devemos orar conectados a Deus, porque falamos com Deus e também aumenta a nossa fé. Também para agradecer tudo que Deus dá. Muito bem. Show de bola, Henrique. É exatamente isso. É uma conversa que a gente tem com Deus, né? Falando sobre o que os nossos pedidos, nossas necessidades, e também agradecendo, né? É uma conversa. E através dessa conversa nós nos fortalecemos. E tem que ser diariamente, né? Não é só quando está precisando, não. É todos os dias. Devemos estar em oração. Agora eu quero que um outro catequizando responda como é a pessoa que costuma orar. Vamos lá, gente. Senão a gente... Pois é, tem que ser rápido, porque senão o tempo, né? Vamos lá. Rapidinho, alguém se candidata. Fernando aí que mandou por último, né, Fernando? Deixa eu falar. Pode falar, Vitor. É uma pessoa que deve estar precisando de ajuda, ou então ela deve estar agradecendo a Deus por mais um dia e também por estar aqui na Terra, porque a gente tivemos as oportunidades de estarmos aqui no nosso planeta. Muito bem, Vitor. Mais uma vez a gente reforça a questão da oração ser diariamente, porque cada dia que a gente amanhece é um dia para agradecer, né, por estarmos vivos. Então, muito bem, parabéns, Vitor. O próximo, o catequizando, vai responder
Para que serve a oração e a palavra de Deus? Quem se candidata aí? Rapidinho. Eu aqui. Vamos lá, Muito Fernando. bem. Calma aí, espera aí. Tá cuidando aqui. Eu acho, tipo assim, para que ele possa nos ajudar a proteger, livrar de todo o mal e ter a proteção dele durante. Como é que chama? Oh, meu Deus, não esqueci o nome da palavra. Calma, pode ficar à vontade. Tipo assim, pedir a Deus que ele nos proteja durante esse negócio da pandemia aí. Por isso que é bom orar. Muito bem, Fernando. Gostei. Mais uma vez, né? Reforçando ainda que a oração deve ser algo constante na nossa vida, né? Porque, como o Fernando falou, nos momentos difíceis da vida da gente, a gente precisa da proteção de Deus. Então, esses momentos são diariamente. A gente precisa da proteção de Deus para que a gente não venha cair em tentação, né? Como disse lá em Mateus. Para que a gente não caia em tentação, a gente tem que estar em oração. E quando a dificuldade chegar, a gente precisa estar em oração para vencer a dificuldade. Muito bem, parabéns, viu? As outras respostas dos outros catequizandos são ótimas, gente. Pena que a gente não tem tempo para falar sobre cada um individualmente, viu? Na segunda parte da tarefa, foi proposto fazer cada catequizando, montar o seu altar e fazer a oração, né? Foi proposto uma corrente de oração. Gente, foi muito lindo, foi especial ver vocês fazendo esse momento de oração. Nós todos, catequistas, nos emocionamos muito de ver vocês nesse momento unidos a Deus, uns de joelho, a coisa mais linda, a cabeça baixa de joelho, outros com as mãozinhas unidas em oração, outros olhando para o alto, né? Muito bonito, muito importante a gente ver isso. E a gente espera, gostaria muito, que não fosse só naquele dia como tarefa da catequese. Que isso fosse na vida de vocês uma coisa assim normal, como tomar café, almoçar e jantar. Que isso fosse uma coisa assim no cotidiano, não fosse tirado um dia na semana, no mês, mas que fosse diariamente, constantemente. Foi muito bonito de ver o que vocês fizeram. Foi especial, foi emocionante. Fiquei muito feliz de ver esse momento. Então é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? E aí, pessoal, né? Ninguém quer falar nada, não? Todo mundo aí. Então, eu vou lançar uma pergunta para alguém, um catequizando que queira responder. Porque, como a gente falou no encontro passado, a oração é a nossa conversa com Deus, né? Nós vamos conversar com Deus, mas nós vamos escutar também o que Ele tem para nos dizer, qual o direcionamento que Ele tem para a nossa vida. Então, eu quero escutar de algum catequizando o que ele escutou, qual a palavra que Deus disse para ele. Pode ser uma palavra. Eu quero saber se alguém ouviu a voz de Deus e o que foi que Deus falou para você. Alguém se candidata? Acho que o pessoal está com vergonha de falar por aqui. Eu sei que muita Tímidos. gente escutou a voz de Deus falando no coração, que a gente escuta, gente. O Enzo, o que o Enzo tem para falar para nós? O Henrique, o Júlio, a Laísa, né, que fez a oração, encerrou a oração ontem, a corrente.
Dona Elisa, tá todo mundo tímido hoje. Vamos deixar, então, no final do encontro, alguém vai se Certo. candidatar e falar isso, tá bom? Então, a gente fez um videozinho rápido, só para mostrar para vocês, né, um pouco da ação da semana, né, daquilo que vocês fizeram. E a gente se emocionou bastante, porque foi algo que, apesar de que todos não fizeram, né, que é geralmente o que a gente espera, mas os que eles fizeram, fizeram muito bom, né, e acredito que teve realmente uma força muito grande, tá bom? Então, que isso não seja só uma proposta de atividade de catequese, mas que seja algo que vocês levem para a vida de vocês em todos os momentos, né? Lembrando que quando a gente está falando, a gente está falando com Deus. Não existe uma forma melhor para falar com Ele, senão a oração, tá? Então, vou mostrar aqui o vídeo, se dá certo, né? Porque ultimamente tá tão difícil as coisas aqui. Pode ser que tenha problema no áudio, gente, ou na imagem, isso é normal. Depois eu vou enviar lá no grupo, tá? Não se preocupem. Aqui está o nome daqueles que fizeram a primeira parte da ação da semana e aqueles que fizeram a segunda parte. A gente sempre anota o nome de vocês, porque depois, quando tudo isso voltar, a gente vai ter uma coisa aí interessante para aqueles mais assíduos. Eu vou ver que Ítalo? Vai lá nesse... Oi, pode falar, Nessi. Estamos Ítalo, ouvindo e vendo. vai colocar aí o Evangelho? Vou... eu vou Valeu. tomar água aqui. Já volto. Um minutinho. Vai, Ítalo, tu vai colocar já o capítulo aí para mim? Vou. Você coloca. Boa tarde, minhas crianças. Que Deus Boa. abençoe nossa família, que seja inserida por nosso Deus. Vamos ver aí, nós vamos falar nesse capítulo, que é desde a primeira epístola de São Pedro, ele fala da saudação, aí depois vem a palavra sobre a salvação em Cristo, que Jesus Cristo nos deu a salvação por ter morrido na cruz pelos nossos pecados, né? E vem a parte do capítulo 13, fala sobre a exortação à santidade, que vem nos falar dessa salvação. Vem nos chamar a atenção e vem nos ensinar que é primordial para termos essa salvação, que é a santidade, a santificação, que significa tirar do coração o mal. Santidade é o esforço diário de tirar da nossa vida, do nosso agir, do nosso pensar, do nosso falar, do nosso existir, tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que não agrada a Deus. Isto é o pecado. Ele vem nos mostrar isso, que nós precisamos ser diferente para podermos ser santo, igual a Deus. Ser diferente quer dizer o quê? Estar vivendo nesse mundo, mas ligado a Deus, ouvindo a Deus, como vocês já estão através da oração. Lembrando o primeiro momento que nós tivemos o primeiro encontro, o Espírito Santo, porque através da oração nós vamos estar ligados com o Espírito Santo e ele vai nos guiar para chegar a esta santidade. A Bíblia fala, exortação à santidade. O que é exortação? Exortar significa motivar, significa insistir e viver o Evangelho de Deus. Honrar a Deus pela nossa vida, através das nossas atitudes, que glorifiquem ao nosso Deus. É viver nesse mundo com
o espírito forte em oração, ligado, contrito em Deus. É ser diferente. Isso quer dizer, exemplo da santidade que ele está mostrando aí na primeira epístola de São Pedro. E ele fala bem, sede santo, porque eu sou santo. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus e recebemos o prêmio da salvação, da morte de nosso Jesus na cruz, só precisamos ter a nossa fé. Sejamos contritos em oração, invocando o Espírito Santo para que transforme a nossa vida e guie a cada minuto, a cada momento de nossa vida. Isso quer dizer o Evangelho de hoje. Ele vem nos esclarecer. Diferente vamos deixar os prazeres carnais que eu quero que vocês nunca esqueçam, que nós como seres humanos não podemos esquecer dessa insistência pelo amor de Deus, para viver com Deus, tá? Esse é o recadinho e o que o Evangelho nos mostra. Amém. Pensando continuidade aqui, a gente, como estamos no mês de junho, né, e nesse mês, sendo assim um mês, né, festivo. Que se porventura a conexão cair, se porventura cair o link, a gente vai enviar novamente no grupo para poder finalizar a reunião, tá? Se porventura. Não esqueçam disso. Começava. Ok. Voltando aqui, né? Infelizmente, esse ano não é possível, né? Mas nem por isso nós vamos deixar de prestar nossa homenagem, né? A ele. Então, primeiro vou falar um pouquinho sobre porque que ele, né, coloco ele com essa missão. E também Santo Antônio, que está por dentro. É bem interessante a história de Santo Antônio. Então, ele nasceu, né, em Lisboa, né, em Portugal. Ele sempre foi... os pais dele sempre levavam ele, né, nas igrejas e tudo. Ele sempre acompanhava os pais, eram bem religiosos e tudo. Santo Antônio, quando o nome dele, na verdade, não é Antônio, né? É Fernando de Bulhões, né? Mas aí, posteriormente, adotaram, né? Batizaram novamente com esse nome de Santo Antônio. E Santo Antônio, com 15 anos, né? Ele já foi para o mosteiro, né? Em São Vicente, né? De Fora. Ele já foi seguir a vida religiosa dele. E seguiu lá estudando filosofia, se aperfeiçoando e tudo. Teve a formação. Com um certo tempo que ele estava lá, com 25 anos, ele já foi, né? Ele já foi ser sacerdote. E a partir daí já começou, né? A vida dele. Ele foi, durante esse período, ele teve uma formação
religiosa muito profunda, né? Ele ficou, tipo assim, a habilidade dele mesmo era a oratória, né? Então, quando ele ia se expressar, quando ele ia pregar o evangelho, quando ele ia dar uma palestra, quando ele ia dar um tema, né, as pessoas ficavam todos, né, boquiabertas, admirados, né, com a sabedoria, com a sua oratória, como que ele, né, falava bem, o entendimento dele. Daí que vem né, denominação dele, né, doutor da igreja, né, pela capacidade que ele tinha, né, de oratória, de se expressar, de falar mesmo e do conhecimento que ele tinha, né, sobre a Bíblia, sobre o Evangelho, sobre, né, a religião, a nossa religião. Então, ele era considerado o doutor da igreja, né, por esse motivo. A oratória dele impressionava, fazia com que muitas pessoas, né, aderissem e passassem a segui-lo, né, a seguir a nossa religião, só pelo dom da palavra que ele tinha, né, pela capacidade que ele tinha, né, de pregar, de falar do Evangelho. Então, vou falar aqui também um pouquinho, vou contar só 2 milagres dele, tá? Para vocês, para não me alongar muito. Santo Antônio, um dos milagres dele, que eu achei bem interessante, ele chegou lá na cidade dele, lá no lugar que ele morava lá, e o frade estava pregando, né, lendo a palavra com os hereges, né, pessoal? Herege, como eu vou dizer para vocês, são aquelas pessoas que desacreditam, né, que não acreditam, né, na religião, não acreditam naquilo que as pessoas pregam, né? Sempre questionam, sempre tem dúvida. Então, esses são os hereges. Então, tinha o frei que estava pregando, né, falando para essas costas, né? Não deram ouvidos. Mas Santo Antônio não desistiu, né? Foi lá para a beira do rio lá, começou a falar, né? E quando ele começou a falar, né, da grandeza da palavra dele, o que aconteceu? Saíram de dentro do rio vários peixes, né, que ficaram com a cabeça de fora, né, do rio, atentos e ouvindo a palavra que ele estava, né, a pregação dele. Não é impressionante? Não é considerado um verdadeiro milagre? Aí o que aconteceu com os hereges? Obviamente, né, aderiram, né, aos ensinamentos dele. Diante do milagre desse, eles não poderiam mais ficar desacreditados, né? Então, aí eles passaram a acreditar e a seguir. Então, esse é um dos milagres, né, de Santo Antônio. Outro milagre de Santo Antônio, quando ele estava... Que Santo Antônio, gente, ele teve... Assim, a vida dele foi curta, né? Ele não teve uma vida longa. Ele morreu com 36 anos, né? E quando ele estava doente, né, na casa de um conde, né, lá na cidade dele, que ele foi convidado para ficar lá, né? Aí ele, durante a noite, ele viu umas luzes, né, nas frestas da porta, né? Então ele saiu olhou para ver o que era. Enquanto isso, né, o conde, né, que ele estava hospedado lá na casa dele, também ficou observando que quando apareceu para ele a Virgem Maria, né, e colocou o menino Jesus nos braços dele, né? Aí quando o frade também avistou isso, aí ele desapareceu, né? A imagem. Aí por isso que a imagem de Santo Antônio, né? A gente vê ele segurando, né? O menino Jesus. Por quê? Por causa dessa imagem, né? Que foi vista, por causa desse milagre que aconteceu. Então, a partir daí, né, a gente passa a ver ele assim, né, segurando o menino, né, devido a esse momento que teve, a esse milagre que teve. E esse milagre dele, esse milagre dele, ele pediu ao conde lá que não fosse contado enquanto ele fosse vivo, né? Então, as pessoas só passaram a conhecer esse milagre depois da morte, né, de Santo Antônio. Então, devido a esses milagres e tudo, assim, tão importante que foi, 1 ano da morte dele, né, ele já se tornou santo. Alguma dúvida? Agora eu vou contar para vocês por que ele é considerado, por que as pessoas chamam ele de santo casamenteiro. Tem, assim, três suposições, né, que, na verdade, a gente não sabe
se é realmente isso, mas eu vou contar aqui para vocês. Uma delas é que tinha uma jovem, né, lá na cidade dele, que queria muito casar, né, casar e tudo, só que não tinha o dinheiro do dote. Que antigamente, pessoal, tinha que ter o dote para poder casar. Se não tivesse, não casaria. Aí ele chegou para ela e falou que para ela não se preocupar, para ela não perder a fé, porque, né, milagres aconteciam, para ela não perder a esperança, para ela ter fé. Diz que não foi questão de nem de dias, né, para chover moedas de ouro para essa jovem. Aí o que aconteceu? Pagou o dote, né? E se casou. E se casou e foi feliz para sempre. Outra história também é de uma jovem que era devota, né, de Santo Antônio, e fazia oração, fazia prece e tal, e nada de arrumar o seu cônjuge, né, a sua cara metade. Aí ela, assim, com raiva, disse que pegou a imagem assim, dele e jogou, né, um prédio abaixo, e acertou a cabeça de um jovem. Aí, quando acertou, ela desceu assim, desesperada e tal, tudo. Aí, quando chegou, né, pediu desculpa e tal, tudo. Aí, o que aconteceu? Se casaram. Se apaixonaram. Se apaixonaram e se casaram. E pronto. E assim, né? Ele não vai fazer isso não, viu? Não, gente, não. Isso é só suposições, gente. Isso é só pra gente entender o porquê que ele tem, né, essa fama de ser o santo casamenteiro, né? E aqui no Brasil, às vezes, como é comemorado próximo do Dia dos Namorados, né? Aí também as pessoas aderem a isso, né? Com essa fama dele de ser o santo casamenteiro, né? É muito interessante, né? Assim, a história de Santo Antônio. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre Santo Antônio? Todo mundo entendeu direitinho? 4 minutos encerra a reunião, viu, gente? Vai continuar, Val. Pergunta para a Santo Antônio, agora eu vou falar um pouquinho de São João, né? São João, eu acho que, assim, tem muita coisa que se falar, claro, né? De São João. Porque São João, ele batista, porque João, né? Aquele que é batista. Então, João, ele, quando a mãe dele engravidou dele, né? Que é a Isabel, né? O anjo veio até o pai dele e disse que ele ia ser, que a esposa dele ia engravidar, né? Ia dar luz ao filho e tal, tudo. E o pai dele não acreditou, que é o Zacarias, não acreditou, né? Ficou incrédulo. Por quê? Porque devido à idade muito avançada, né, da mãe, da esposa dele, Isabel, ele ficou desacreditado. Aí, o que aconteceu? Ele ficou mudo, ele perdeu a fala, ele ficou até o dia do nascimento, né, de João Batista. Por causa da incredulidade dele, né, ele duvidou, ele não acreditou no milagre, né, de Deus. Aí eu sei que Isabel engravidou, né, quando ela estava grávida, ela era prima de Maria, né? Maria veio até visitá-la, né? Quando Maria chegou, né? O João Batista, né? Ficou, né? Pulava, né? No ventre, né? De tanta felicidade. Sei que João Batista nasceu e tal, tudo. A finalidade dele era essa, né? Anunciar, né? A vinda do nosso Salvador, a vinda de Jesus. E quando ele chegou na fase adulta, o que ele fez? Ele saiu, né, para pregar o evangelho, anunciar a vinda do Messias. E o que ele fazia, né, João Batista? Ele ficava, né, na beira do Rio Jordão, né, batizando as pessoas, né? Tipo assim, para as pessoas se arrependerem, né, dos seus pecados, né? Então, ele batizava, né, emergia as pessoas na água e batizava as pessoas com essa finalidade, né, de trazê-las, né, para o lado dele, para ser seguidores dele. E João Batista que depois vinha um mascote, né?
vinham mais fortes do que ele, que ia batizar não só com água, né? Mas com o Espírito Santo. Aí o que aconteceu? João Batista ele era tão popular, as pessoas acreditam, ele tinha assim, uma maneira tão especial de pregar, de falar, né, da vida de Jesus, que as pessoas confundiam, né? Pensavam que ele era o próprio Messias, né? Onde ele dizia que após ele viria um, né, que ele não era digno de amarrar nem as sandálias dele, né? Então, a missão de João Batista assim, foi muito importante, né? Foi o profeta mesmo que veio designado por Deus para anunciar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E foi o próprio João Batista que o batizou, né? Nas águas do Jordão, como todos sabem. Ele disse que ele que deveria ser batizado, né, por Jesus. No caso, só que Jesus não, ele que batizou Jesus. E a partir do batismo de Jesus, né, foi que começou a vida pública, né, dele. Depois que João Batista o batizou, começou a vida pública dele, e daí todos nós somos conhecedores, né, da vida de Jesus. E a morte de João Batista se deu num fato assim, bem curioso, né, e ao mesmo tempo lamentável, porque ele foi decapitado, ou seja, né, a cabeça dele foi jogada fora. Por quê, pessoal? Porque João Batista ele sempre pegou a honestidade, né? As coisas, a verdade, como que deveria ser, o que era pecado, né? Como que as pessoas deveriam agir, né, nesse mundo. E o rei Herodes, ele não seguia, né, as doutrinas, ele não era uma pessoa, não andava nos caminhos, né, direitinho, ele tinha a vida dele meio assim, pregressa, né, vivia no pecado, ou seja, justamente, o sentido da palavra é essa, mundana, né, foi o rei, né, fez uma festa na casa dele, e daí foi uma bailarina, né, uma moça muito bonita, né, e dançou lá para o rei, e ele ficou simplesmente encantado, e disse que ela pedisse, ele faria, né, para ele. Aí, como o rei tinha um relacionamento, né, amoroso com a mãe dessa moça, que era um relacionamento proibido, né, ela conversou com a mãe dela, e a mãe dela disse que era para ela pedir a cabeça de João Batista numa bandeja. E o que aconteceu? O rei já tinha prometido, né, e aconteceu. E foi assim a morte de João Batista, né? Infelizmente. Mas aconteceu, mas ele é venerado, né, por muitos. A história assim, de João Batista é linda, a gente começa a ler, sabe, quer se aprofundar mais, então é um exemplo a ser seguido, né, por todos nós. Quem puder, né, ler, estudar um pouquinho, façam isso, é linda a história, é encantadora e emocionante, e incentiva a gente a trilhar cada vez mais nesse caminho do Senhor. Amém? Amém. Amém. Isso mesmo, gente. Verdade. Me ouvem? Sim. Sim. Nós vimos aí um pouco da história de dois santos muito importantes, né, para a igreja, que é Santo Antônio e São João. Né, e todos nós sabemos que esse mês de junho, né, o mês é muito festivo aqui no nosso país. Né, só que também muito festivo para a nossa igreja, porque nós comemoramos, né, nós temos aí a festa de grandes santos da nossa igreja, que muito fizeram por toda a igreja, por todas as pessoas. E aí no dia 29 de junho, né, a gente vai celebrar aí o dia de São Pedro. São Pedro, que é um dos santos mais conhecidos da igreja, né, um dos santos também que teve um papel muito importante para a história da igreja. Se nós estamos hoje aqui enquanto católicos, ele foi um dos grandes responsáveis, né, o apóstolo Pedro. Então, Santo Antônio comemora-se no dia 13, São João no dia 24, e no dia 29, que é quase chegando no final do mês de junho, a gente comemora o dia de São Pedro. Então, vamos ler um pouquinho aí sobre São Pedro. São Pedro, ele foi um apóstolo de Cristo, um dos seus primeiros discípulos. Ele é considerado o fundador da Igreja Cristã em Roma e o seu primeiro papa. Seu nome original não era Pedro, mas Simão. Mas Cristo mudou seu nome para Pedro, que significa rocha.
antes de se tornar um dos 12 discípulos de Jesus. Simão era pescador, né? Atualmente ele é o guardião das chaves do céu e é considerado o padroeiro dos pedreiros, pescadores e porteiros. Então, quando a gente pode olhar na imagem, Pedro, ele foi um dos apóstolos mais próximos de Jesus, né? Ele esteve com ele em todos os momentos até a sua morte e também até a sua ascensão, né? Para quem não conhece, né, acho que vocês a maioria conhecem, mas Pedro, ele é o primeiro papa da igreja, né? A história, inclusive, reconhece isso quando Pedro, né, quando Jesus ele faz o anúncio para os discípulos, ele pede: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então Pedro ele vai assumir esse papel de líder, né, desses discípulos, de pessoa responsável por justamente fazer esse ide, né, de Jesus. E aí ele começa, junto com os discípulos, a começar a igreja primitiva, né, a igreja cristã primitiva, né, na qual hoje a gente, por exemplo, hoje a gente vai para a igreja, as igrejas bonitas, bem climatizadas, só que a gente não imagina como eram no tempo dos primeiros cristãos, né, como eram no tempo do início da igreja primitiva, né, onde as pessoas elas se encontravam em cavernas, em locais escondidos, porque era considerado um crime naquela época, porque a religião oficial, né, do Estado não permitia que nenhuma outra religião fosse criada. Então Pedro ele foi um dos responsáveis por essa igreja primitiva, né, que é a igreja católica que nós conhecemos hoje. E aí quando vocês olham essa imagem, nós temos a imagem de Pedro, nós temos a mão direita dele elevada aos céus, né, mostrando o céu, e nós temos do outro lado, na mão esquerda, chaves, chaves que vão simbolizar alguma coisa. E aí eu queria destacar para vocês, essa leitura que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18 ao 19, né, que diz assim: eu te declaro, né, quando Cristo fala com Pedro, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares da terra será desligado do céu. Então a imagem de Pedro, a imagem que nós temos de São Pedro, de Pedro apóstolo, é a imagem desse líder, desse guardião, né, dessa pessoa que tem autoridade dada por ninguém menos que o próprio Cristo. O Cristo, ele fala com Pedro e fala: Pedro, tu és rocha, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. E tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e o que será desligado da terra será desligado do céu. Então essa é uma das passagens mais interessantes na qual nós podemos falar da igreja, né, dessa igreja que ela realmente é fundada numa rocha e que ela tem a ligação direta com o céu. E na imagem de Pedro a gente pode ver isso muito bem. Ele segurando as chaves com a mão esquerda, né, simbolizando essa autoridade que o próprio Cristo deu a ele, né, para que ele ligue realmente como se fosse uma porta, né, onde ele fosse o porteiro, né, de certa forma, ele fosse lá abrir essa passagem para a igreja. E na mão direita ele aponta para o céu, né, a igreja que caminha, nós que caminhamos em direção ao céu. E aí é muito importante a gente falar da questão da morte, né? Pedro, ele foi um dos apóstolos que também, assim como os outros, foram perseguidos, né? Os apóstolos de Cristo, eles não foram como hoje em dia a gente vai num local fazer uma pregação e fica tudo bonito. Não. Eles foram perseguidos pelo Estado, eles foram perseguidos pelas pessoas que não acreditavam na fé deles. E aí o que aconteceu? Pedro foi preso, Pedro apanhou, Pedro foi humilhado, até que ele foi realmente condenado, né? E na sua condenação pelo Império Romano, que é quem comandava na época, ele falou da seguinte forma, né? Eu não mereço morrer como meu Salvador, como Jesus. Então Pedro, ele morreu crucificado de cabeça para baixo, né? No ano 67. Vejam aí a grandeza e a simplicidade de um gesto tão bonito, tão bacana. Né? Ele tinha autoridade dada por Deus, concedida por Cristo, mas ele, no momento da sua morte, já que naquele tempo as pessoas eram crucificadas, ele diz: eu não sou digno de
ser morto como o meu Salvador. Então, ele pede que seja crucificado de cabeça para baixo. Então, ele é um dos nossos santos mártires, né? O que é um santo mártir? São aqueles que morreram defendendo a causa da igreja e defendendo aquilo que Deus queria, né? Esses são santos mártires. E por isso ele é considerado aí um dos principais santos da igreja, né? Na verdade, todos os santos são importantes, mas nós temos aqueles santos que se destacam mais pelo que eles fizeram. E São Pedro é um deles, né? É o apóstolo. Pela humildade, né, Ítalo? Ele foi muito humilde. Isso. Né? E também tem essa questão. Pedro, né, foi o primeiro papa da Igreja Católica lá no iníciozinho, há mais de 2000 anos. E hoje, né, os restos mortais deles estão na basílica que leva o nome dele, né, lá no Vaticano, a Basílica de São Pedro. São Pedro. E aí existe uma tradição, que é a tradição da chuva, né? Como São Pedro é o padroeiro dos pescadores também, porque ele era pescador, e como ele guarda as chaves do céu, existe uma crença popular de que ele também é responsável pelas chuvas, tá? Então, muitas vezes a gente fala, São Pedro, manda chuva aqui para nós. A gente que mora aqui em Imperatriz fala muito isso por causa do calor. Por favor, não escrevam na tela, viu? Não escrevam na tela, por favor. Atrapalha aqui a gente. E, pessoal, além de Pedro, de Santo Antônio, São João, São Pedro, nós temos também um santo muito importante para a igreja, mas que muitas vezes não é lembrado nesse período. Alguém sabe qual é? Caio Castro. Fora a gente. Alguém sabe qual é outro santo muito importante, que também é celebrado no mesmo dia de São Pedro? Alguém chuta? São Paulo? Exatamente, Henrique. São Paulo, muito bem. Então, gente, é muito comum as pessoas falarem no período junino, Santo Antônio, São João e São Pedro. Mas às vezes esquece de São Paulo. Michael Jackson. Né? São Paulo, ele também é celebrado no dia 29 de junho. E assim como São Pedro, São Paulo também é um dos santos precursores da igreja, ou seja, é um dos santos que realmente começa a iniciar o Ide de Jesus. Né? Ele é responsável aí também pela fundação da igreja. Vamos ler um pouquinho sobre ele. São Paulo foi um apóstolo de Cristo, um dos maiores propagadores do cristianismo, autor de 3 epístolas do Novo Testamento. Né? Lembrando, as epístolas, pessoal, elas são as cartas, são escritos. Então, na Bíblia, nós temos aí mais de 13 capítulos que são escritos por São Paulo, né? pelo Paulo, por São Paulo. Antes de se converter ao cristianismo, ele era conhecido como Saulo e perseguiu os discípulos de Jesus nos arredores de Jerusalém. Tornou-se um grande missionário e doutrinador, fundando muitas comunidades. Então, primeiramente, a gente tem 2 tipos de Paulo. Nós temos o Paulo antes de conhecer a Cristo. Alguém está falando aí? Tem alguém aí falando ligado aí o microfone. Está atrapalhando, vamos desligar aí, pessoal. Por favor, gente, atrapalha a gente aqui um pouco. O tempo já é curto. Então, pessoal, nós temos o Paulo, que era Saulo, né? E ele era, como todo mundo sabe, aí era um perseguidor dos cristãos. Né? A gente pode ler a história, Saulo, que é o atual apóstolo Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos naquela época. Então, ele trabalhava a serviço do Estado, do Império, mas ele também, coisa que pouca gente sabe, ele também era um fervoroso judeu. Né? Ele acreditava na crença dele. Ele perseguia os cristãos, perseguia as pessoas, não é porque ele era ruim ou porque simplesmente ele gostava de perseguir, mas ele perseguia porque ele acreditava que, naquela época, era uma seita que estava se fundando, então ele acreditava que aquilo ali estava indo contra a religião dele, a crença dele. Né? Então, ele não perseguia os cristãos porque ele achava bonito matar cristãos, né? Cobrar os impostos, mas eles perseguiam por medo. Só que Deus mostrou para ele que ele estava errado. Né? Então, no momento, quando ele estava indo para uma cidade fazer a cobrança dos impostos,
naquele momento o céu se tornou o sol brilhou tanto, né, para ele, que em cima do seu cavalo ele caiu do cavalo, né? A Bíblia conta isso, e o relato é que ele viu uma grande luz vindo do céu. Né? Naquele momento ele já sentiu a presença de Deus, e daquele momento em diante ele não era mais Saulo, mas ele era Paulo, porque o próprio Cristo fez essa ação na vida dele. Né? Então, a história de Paulo ela é muito bonita, ela é muito bacana. E aí, por isso, né, após esse contato com Deus, quando ele se transforma em Paulo, ele passa a ser uma pessoa totalmente diferente. Né? Então, ele se torna um grande missionário e um grande doutrinador, e vai fundar aí muitas comunidades da igreja. Então, ele é um dos responsáveis aí também por essa abrangência da Igreja Católica no mundo todo. E da mesma forma como São Pedro, ele também é um santo mártir. Né? Infelizmente, São Paulo, assim como os demais discípulos, também morreu defendendo aquele que ele acreditava. Né? Ele foi morto, decapitado. Tá? O que é decapitado? Ele teve seu pescoço cortado, já que, como ele era romano, ele foi morto pelo Império Romano, ele era romano, então ele não podia ser crucificado, mas ele recebeu uma pena branda, que era morrer instantaneamente. Então vejam, a semelhança de São Pedro e São Paulo é esse momento. Eles foram santos que foram responsáveis por fazer o ID de Jesus, tiveram contato constante com Jesus, realmente fizeram esse ID, fundaram comunidades, são responsáveis pelo avanço da igreja no mundo, pelo cristianismo, mas, infelizmente, morreram defendendo a missão de Jesus. Tá? Então, vejam, é um exemplo muito grande para todos nós. Né? Quantas pessoas, quantos santos ao longo da história são mártires, né? Morreram, foram mortos por defenderem aquilo que Jesus ensina. Tá bom? Então, vamos aí, pessoal, ver a história desses santos, não simplesmente como qualquer coisa. Na verdade, os santos, eles têm histórias, e são histórias muito bonitas, sobretudo as desse santo do mês de junho, né? Santo Antônio, São João, que batizou o próprio Jesus, né? E depois também foi morto, né? Teve a cabeça decapitada. São Pedro, São Paulo, e assim como os demais santos. Então, quando a gente escolher esse tema santidade para falar para vocês, é que nós precisamos ter a santidade na nossa vida. Né? E a gente precisa ter esse contato com Deus constantemente por meio da oração, para que a gente possa seguir o caminho da santidade. O caminho. Amém. Amém. Amém, misericórdia. Amém. Amém, amém. Tio, o celular tá 100%, então ele pode descarregar a qualquer minuto. Oi. Moço, no recreio. E aí, pessoal, eu vou mostrar para vocês aí, desative o microfone. Sei que vocês vão sentir saudade, infelizmente esse ano a gente não vai ter, que são... Deixa eu conseguir mostrar. Essa imagem aqui. E aí, quem foi que imaginou dançando, comendo? Só me imaginei comendo, só isso mesmo. Então, infelizmente, assim, nós não vamos ter esse tipo Rapaz, eu imaginei eu dançando, foi bom dançar ano passado. Então, esse ano a Logo gente, por conta da pandemia, nós Muito não... lindo. Eu queria chamar a atenção para Infelizmente. vocês. Eu queria chamar a atenção para vocês rapidamente sobre a questão da festa junina. Né? Hoje ela já faz parte do nosso calendário, né? São feriados, são datas festivas, porém elas são originárias lá ainda lá do início da igreja. Naquela época, as pessoas eram pagãs, ou seja, muitas não acreditavam em Deus, não acreditavam em Cristo. Então elas faziam Festa pagã, né? lá. Isso. Trazido pelos portugueses, né? Elas não acreditavam, então o que elas faziam? Elas festejavam no mês de junho, pedindo para que os deuses, né, mandassem aí para poder aumentar a produção, né, dos plantios. E aí a igreja, o que ela faz? Ela colocou... A colheita, né? Pela colheita, né? Boa e tal, tudo. Eles faziam... Isso mesmo. Então a igreja, para retirar esse hábito das pessoas, já que eles eram pagãs, colocou essas datas no mês de junho, né, simbolizando aí para
que as pessoas deixassem de ser pagãs e pudessem agora ser cristãs. Então, quando a gente celebra o dia de São João, o dia de Santo Antônio, o dia de São Pedro e São Paulo, a gente também está daquilo que Cristo quer, tá? Porque eles foram santos e assim como eles nos convidam a ser santos como eles também, né? São exemplos para nós. E hoje, geralmente, as pessoas dançam mais quadrilha, fazem essa festa junina, não no sentido da questão da festa pagã, mas como é algo da nossa cultura, né? Festa mesmo cristã. Né? Todos os anos a gente faz aqui na catequese, esse ano não vai ter por conta disso. Tá? Então, a gente não faz quadrilha hoje em dia, não é porque é pagão, mas a gente faz porque se tornou algo da nossa cultura popular do Brasil. E vamos lá falar, não é muito bom essa festa, né? Uma das melhores festas do ano, é verdade? Nossa, esse mês de junho é para mim, tirando dezembro, junho é festivo demais, alegre demais, para cima, é tudo de bom. Exatamente. Então, queridos, vamos encerrar o encontro, né, com aquela mensagem, com o versículo de hoje, né? Ser de santos como eu sou santo. Deus nos convida à santidade e Ele pede para que sejamos santos como Ele. Então, se Ele está pedindo, o que está faltando? Cabe a nós, cada um de nós, saber o que está faltando para esse caminho de santidade. Amém? Amém. Alguém tem algo a dizer? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tô com fome, eu quero cuscuz. É meu Deus. Felizmente não vamos Tá ter. terminando. Davi, porque é vergonha, Davi. Então vamos aí para os avisos. Como se mata com ele. Davi. Bora lá para os avisos, Davi? Avisar que eu tô com fome. Lê para nós os avisos da semana aí, Davi. Davi, lê aí, Davi, para nós. Aviso, Santa Missa, domingo, 21/6/2020, às 19 horas, nas redes sociais de nossa paróquia. Ação da semana no grupo do WhatsApp. Isso, então essa semana os nossos avisos são esses. Amanhã, lembrando, a participação na Santa Missa, todos os domingos aqui na paróquia. Além disso, as outras igrejas também estão transmitindo missa online. Tem que lembrar eles que tem uma missa, né, em Santa Teresa, às 9 horas da manhã, que é direcionada para as crianças. É muito interessante. Crianças e jovens. Vai colocar o link, né, no grupo para eles poderem acompanhar. Boa ideia, tá ótimo mesmo. No Instagram E até falar sobre isso. Santa Teresa de Ávila, vocês podem enviar o link no grupo, assistir a missa especialmente para vocês. Tá? Isso, especialmente para crianças e jovens. Todos os domingos, às 9 horas da manhã. Atentos também na ação da semana no grupo do WhatsApp. Infelizmente, a gente viu que caiu aí o número de vocês que fizeram a ação da semana. Tá? A gente E não esqueçam de orar todos os dias. Alguém quer falar? Não. A tarefa, a atividade para a semana, atividade da semana. Vai colocar no Tá grupo. no WhatsApp. Sempre vai colocar no grupo na segunda-feira, tá? O que é a proposta? Segunda ou no máximo na terça, né? Isso. E não esqueçam, mantenham esse hábito constante de oração. E sejam santos como o nosso Pai, Deus também é santo. Tá bom? Sim. Vamos lá, nossa oração final. Vamos. Quem que vai comandar a oração final aí? Eu. Amanda. Oremos. Obrigado, bom Deus, por esse encontro de hoje, pela vida de cada seguidor de Cristo aqui presente. Obrigado, Jesus, por este momento. Fortaleça-nos a fé e que continuemos perseverantes na oração, buscando a santidade. Por isso, rezemos todos juntos. Vinde, Espírito Santo,
Enchei os corações dos coração dos vossos vossos fiéis fiéis, e e acendei acendei neles o fogo do vosso fogo do amor. Espírito, Enviai o vosso vosso Espírito, Espírito, e e tudo tudo será será criado, e criado. renovareis a Renovareis face a da face terra. da terra. Oremos. Oremos. Ó Ó Deus, Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do com a luz Espírito do Santo, Espírito Santo, fazei que fazei apreciemos que apreciemos retamente retamente todas todas as as coisas, coisas, segundo o mesmo segundo o mesmo Espírito, Espírito, e gozemos gozemos da da sua sua consolação. consolação. Por Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, nós Então, seguimos o pessoal, encontro de hoje com essa mensagem, com esse texto bíblico, que é uma carta de São Paulo a Timóteo, né? Lembrando que Timóteo também foi um discípulo de São Paulo. Ele diz assim: combati o bom combate, No bom combate, acabei a é a carreira. carreira. Então, que Guardei a fé. façamos da nossa vida, que sigamos a nossa vida com santidade, para que quando chegue lá no final, a gente possa repetir essas palavras aí, assim como São Paulo falou. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé e vou para o caminho da eternidade. Então, sejamos eternos combatentes, para que a gente possa sempre fazer o caminho do bem, o caminho da santidade. Amém? Isso. E sempre em oração, né, pessoal? Que a oração é o alimento que nos mantém, né? É o elo de ligação primordial Amém. para receber, Na oração nós não né, chegamos a a lugar santidade. nenhum. Verdade. É. Então, pessoal, Vou falar. estivemos reunidos, né? Estivemos reunidos em nome do Pai, Estaremos sempre do Filho, reunidos Do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Abraço, Obrigado pela Beijo participação para de todos. todos. Até a próxima. Fiquem com Deus. Boa semana. Fiquem com Deus. Até sábado. No grupo do WhatsApp. Isso. Até mais.